Nos últimos capítulos, vimos o amoroso convite do Salvador para irmos a Ele, não uma religião. A palavra religião vem de religar ou reconectar, considerando que o homem perdeu a conexão com Deus, porém é Deus quem faz essa reconexão no homem. Quando o homem tenta se reconectar com Deus, ele parte do princípio de que é capaz de fazer isso seguindo uma lista de regras. O resultado, suas regras acabam sendo mais para prejudicar o ser humano do que para ajudá-lo. Suas regras viram um sacrifício que joga para escanteio qualquer sentimento de misericórdia. Foi o que os judeus fizeram com o sábado, o dia que era para servir de descanso na lei dada a Moisés. Como estavam com fome, ao atravessarem um campo de cereais, os discípulos de Jesus começam a colher espiga, esfrega-las nas mãos e come os grãos. Nada de estranho aí. Você também come aveia, que é um grão cru, esmagado ou moído. Segundo a lei dada no Antigo Testamento, aquilo não era roubo, pois era permitido que um viajante se alimentasse das plantações alheias, desde que não usasse uma foice. Deus pensava no bem-estar dos viajantes numa época quando não havia lanchonete nas estradas. O problema para os fariseus foi os discípulos terem feito isso no sábado, e os fariseus consideravam aquilo trabalho. As intenções de Deus são para o bem-estar do ser humano, não para o seu sofrimento. A história do cristianismo está cheia de casos de autoflagelo, pessoas que causaram sofrimento a si mesmas, chicoteando o próprio corpo, subindo escadaria de joelho até se deixar pregar numa cruz, achando que seu próprio sofrimento serve para pagar por seus pecados. Mas como pagar por algo que já foi pago há 2000 anos? Talvez você pergunte, e o jejum? Vou dizer o que é o jejum, a abstenção de alguma coisa. Você se lembra daquela vez que ficou tão apaixonado por alguém que até se esqueceu de almoçar e jantar? É desse jejum que a Bíblia fala, de você ficar tão apaixonado por Deus que as coisas perdem sua importância. Jesus mostra aos fariseus que Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Lembra a eles que Davi e seus homens, quando tiveram fome, comeram os pães que ficavam no templo, que só os sacerdotes podiam comer. É claro que se na época Davi tivesse sido respeitado como rei e não precisasse viver no exílio, não precisaria ter feito aquilo. E o que temos aqui? O Rei de Reis, o sumo sacerdote, aquele que é maior do que o templo de Jerusalém, aquele que é senhor do sábado, rejeitado por sua nação, e principalmente pelos religiosos de sua época. Se Jesus tivesse sido recebido, não precisaria fazer aquilo. Ao deixar de lado a misericórdia e valorizar o ritualismo, a religião, acaba deixando Jesus de fora. E para dar mais uma prova de quem ele realmente era, nos próximos capítulos Jesus irá exercer misericórdia no dia que ele mesmo tinha criado, o sábado.